Eu estava fechando a mala quando o celular tocou. Era Lucas, meu marido. Amor, minha mãe perguntou se pode ficar com a chave do apartamento enquanto a gente viaja, para regar as plantas. Olhei para a mala aberta na cama, para os vestidos dobrados, para o par de sapatos que eu havia escolhido para o casamento da prima dele em Campinas. 3 dias fora. 3 dias e minha sogra com a chave da minha casa. Para regar as plantas, repeti. É só isso, Camila. Ela não vai mexer em nada. Eu conheci a Dona Vera há 12 anos. 12 anos de casamento, de natais constrangedores, de almoços de domingo onde ela rearranjava os pratos que eu colocava na mesa porque assim fica mais bonito. Filha, conhecia ela o suficiente para saber que só regar as plantas nunca era só regar as plantas. Lucas. Camila, as plantas vão morrer. Você mesma disse que o ficus está sofrendo. O ficus estava sofrendo porque eu esquecia de regar. Esse era um problema meu, de ninguém mais. Tá bem, eu disse finalmente, porque eram 16 horas e o casamento era no dia seguinte e eu ainda não tinha secado o cabelo. Mas fala pra ela que é só as plantas, só. Claro, amor. Desliguei e olhei para Miguel, meu filho de 7 anos, que estava sentado no chão do corredor brincando com os Lego. Ele levantou os olhos para mim com aquela expressão que todas as crianças têm quando percebem que a mãe está preocupada, mas não entendem bem o porquê. Vovó Vera vai vir aqui? Ele perguntou. Só para regar as plantas enquanto a gente viaja. Ele fez uma careta pequena. Crianças percebem mais do que a gente imagina. Viajamos na sexta à tarde. O casamento foi lindo, cheio de gente alegre, de música ao vivo e bolo de 3 andares. Lucas dançou comigo até meia-noite, e eu quase esqueci que minha sogra estava na minha casa com a minha chave. Quase. Na segunda-feira de manhã, enquanto o carro engolia a rodovia de volta para São Paulo, eu estava recostada no banco do passageiro com o pé na janela, ouvindo o barulho do vento, deixando o sol do início da manhã me aquecer o rosto. Miguel dormia no banco de trás abraçado à mochilinha dele. Era um daqueles momentos raros de paz que você tenta guardar dentro do peito como se fosse possível conservá-los. Lucas estava quieto, dirigindo com uma das mãos no volante. Depois de um tempo ele disse: minha mãe mandou mensagem mais cedo. Disse que deu uma organizada no apartamento enquanto a gente estava fora. Eu abri os olhos devagar. Que tipo de organizada? Não especificou. Sentei mais ereta no banco. Lucas. Camila, relaxa. Deve ter sido só arrumar a cozinha, essas coisas. Eu não precisava de ninguém para arrumar a minha cozinha. Ele suspirou daquele jeito que eu conhecia de cor, o suspiro de quem não quer entrar num assunto que sabe que vai terminar em discussão. Fiquei em silêncio, mas meu coração havia acelerado de um jeito que eu não conseguia controlar. Dona Vera e suas organizadas. Uma vez ela reorganizou toda a minha estante de livros em ordem de tamanho porque fica mais elegante assim. Outra vez ela trocou as minhas toalhas de cozinha por umas que ela trouxe da casa dela porque as minhas eram muito antigas. Ela sempre agia com a certeza absoluta de quem acredita genuinamente que está ajudando. Era essa certeza que me deixava sem chão, porque não havia como argumentar contra alguém que estava completamente convicta de que o que fazia era um presente. Entramos em São Paulo um pouco antes do meio-dia. O trânsito estava razoável para uma segunda-feira, o que era quase um milagre. Miguel acordou quando passamos pelo Rodoanel, esfregando os olhos e perguntando se tinha lanche. Eu dei a ele uma barrinha de cereal que estava na bolsa e fiquei olhando pela janela, tentando acalmar alguma coisa que estava se movendo no meu estômago. Quando chegamos ao prédio, não havia carro de Dona Vera na rua. Ela já tinha ido embora. Isso poderia ser bom ou ruim. Subi no elevador com Lucas e Miguel sem falar nada. Miguel foi direto comentar sobre os Lego que ia montar quando chegasse em casa. Lucas carregava as malas. Abri a porta do apartamento. O cheiro foi a primeira coisa. Um cheiro de limpeza, de produto de piso, intenso demais, como se alguém tivesse esfregado cada superfície com determinação militar. A sala estava diferente. Não completamente diferente, mas diferente o suficiente para que eu percebesse. O sofá havia sido movido alguns centímetros para a esquerda. Os quadros da parede estavam nivelados de forma diferente. A prateleira que ficava atrás da televisão, onde eu guardava algumas coisas misturadas, livros, porta-retratos, uma tigela de cerâmica que comprei numa viagem ao Nordeste,
Estava reorganizada com uma simetria que não era minha. Ela mexeu em tudo, eu disse baixinho. Camila. Fui para a cozinha. As panelas estavam organizadas por tamanho, em vez de ficarem empilhadas como eu sempre deixava. Os potes de tempero estavam em ordem alfabética. Ordem alfabética. Os copos haviam mudado de prateleira. A gaveta de talheres estava dividida com um separador novo de plástico que eu nunca tinha visto antes. Ela trouxe separador de gaveta, eu disse. Minha voz estava estranha, nem alta nem baixa, apenas estranha. Deve ter achado numa loja e quis ajudar. Fui para o meu escritório. Esse era o quarto que eu mais temia. Era um quarto pequeno, com uma mesa que eu herdei do meu pai, uma cadeira giratória velha que estava ficando torta e que eu adorava demais para trocar, e prateleiras cheias de coisas que só eu entendia a lógica. Arquivos de trabalho, livros de referência, caixas com documentos, e no canto da prateleira mais baixa, parcialmente escondida por uma pilha de revistas, havia uma caixa de sapatos antiga forrada com fita adesiva marrom. Entrei no escritório. A mesa estava diferente. Os papéis que eu deixava em montes calculados, cada monte com uma razão de existir, mesmo que só eu soubesse qual, haviam sido empilhados de forma organizada num único canto. Os livros haviam sido realinhados. A cadeira estava de frente para a mesa, em vez de ligeiramente virada para o lado como eu sempre deixava. E a prateleira baixa estava vazia. Não parcialmente vazia, completamente vazia. As revistas tinham ido para outro lugar. Os arquivos estavam empilhados diferente, e a caixa de sapatos forrada de fita marrom não estava mais lá. Eu senti o chão sair debaixo dos meus pés. Lucas. Minha voz saiu diferente dessa vez. Ele estava na porta do escritório, encostado na moldura. Ele percebeu pelo meu tom porque se endireitou imediatamente. Cadê a caixa que ficava aqui? Que caixa? A caixa. A caixa de sapatos com fita marrom que ficava nessa prateleira. Ele olhou para a prateleira vazia. Não sei. Talvez minha mãe tenha. Eu já estava com o celular na mão. Liguei para Dona Vera. Um toque. 2, 3. Ela atendeu com aquela voz de quem está animada para contar o que fez. Camila, vocês chegaram bem? Como foi o casamento? Dona Vera. Respirei fundo. A senhora mexeu no meu escritório. Ah, filha, aquilo estava uma bagunça. Eu sei que você é muito ocupada, mas eu tinha tempo e pensei, vou dar um jeito nisso para a Camila. Você vai ver que agora está muito mais funcional. Organizei tudo por categoria, separei os documentos por ano, juntei as revistas numa caixa só. Onde está a caixa de sapatos que ficava na prateleira de baixo? Silêncio curto. Aquela caixa velha? Ai, filha, eu joguei fora. Estava toda amassada, a fita estava descascando, parecia lixo. Eu achei que... O que tinha dentro dela? Outro silêncio, esse mais longo. Tinha umas cartas antigas, umas fotos... Pareciam muito velhas. Algumas já estavam amareladas. Eu pensei que você não... Essas cartas eram do meu pai. A palavra pai caiu no silêncio como uma pedra num poço fundo. Meu pai havia morrido quando eu tinha 23 anos. Câncer de pâncreas, rápido e cruel como essa doença costuma ser. Em 4 meses fomos do diagnóstico ao enterro. Eu tinha acabado de me formar, ainda morava com os meus pais, e acordei uma manhã de maio, sem ter onde ir quando precisava do colo dele. Na caixa de sapatos forrada com fita marrom, que minha mãe me deu no ano seguinte, estavam as cartas que ele havia escrito para mim durante os últimos meses. Ele não conseguia falar bem no final, a morfina deixava a fala arrastada e os pensamentos embaralhados, então escrevia. Páginas inteiras, com a letra tremida que ele desenvolvia depois da quimioterapia, cartas sobre a vida, sobre o que ele queria que eu lembrasse, sobre o dia do meu casamento que ele sabia que não ia ver, sobre os netos que ele imaginava mas nunca conheceu. 17 anos. Eu havia guardado aquelas cartas por 17 anos. Camila, eu não sabia, Dona Vera disse, e eu podia ouvir que ela estava assustada agora. Eu juro que não sabia. Se eu soubesse, para onde a senhora jogou? O quê? A caixa. Para onde a senhora jogou? No lixo do corredor, mas Camila. Isso foi sexta à tarde. O lixo já foi. Eu desliguei.
Fiquei parada no meio do meu escritório por alguns segundos que pareceram muito mais longos. Lucas estava me olhando com uma expressão que eu não conseguia nomear. Miguel havia entrado no corredor e estava olhando para os dois adultos com aquela antena de criança ligada no vermelho. Camila, não fala nada agora. Saí do escritório, peguei as chaves que havia deixado em cima da mesa da entrada e fui para a porta. Para onde você vai? Ver se o lixo do condomínio já foi recolhido. O lixeiro passa às terças e sextas no nosso condomínio. Era segunda. O porteiro, seu Antônio, estava na guarita quando desci. Expliquei a situação com uma voz que eu tentava manter calma, mas que provavelmente não estava. Ele me olhou com compaixão e disse que o container do corredor havia sido esvaziado para a caçamba grande na sexta à noite, quando eu já estava viajando. A caçamba havia sido recolhida sábado de manhã. Sentei no banco de pedra perto da portaria e fiquei olhando para o jardim do condomínio por um tempo. Uma árvore que alguém havia plantado quando o prédio foi construído anos atrás tinha crescido até quase alcançar o segundo andar. Eu nunca tinha prestado atenção nisso antes. As cartas do meu pai haviam sumido. Não doadas, como o ursinho de pelúcia da outra criança que eu havia ouvido falar, não cedidas com boas intenções mal direcionadas, jogadas fora, por alguém que olhou para aquela caixa amarelada com fita descascando e viu lixo, sem parar um segundo para considerar que lixo de uma pessoa pode ser o tesouro mais precioso de outra. Subi de volta para o apartamento. Lucas estava na sala com Miguel. Quando me viu entrar, ele se levantou. Cadê as cartas? Foram na coleta de sábado. Ele fechou os olhos. Ficou assim por um momento. Depois abriu e disse: Eu vou ligar para minha mãe. Você vai fazer mais do que isso. Ilha-me Olau. Você vai ligar para ela agora, Lucas, e vai dizer que ela precisa vir aqui, pessoalmente, para conversar sobre o que aconteceu. Não por mensagem, não por telefone. Aqui. Ele assentiu. Foi para o quarto fazer a ligação. Miguel veio até mim com passos cuidadosos. Mamãe, vovó Vera fez algo errado? Sentei no chão para ficar no nível dele. Fez, meu amor. O que ela fez? Ela jogou fora algo que era muito importante para mim. Algo? Umas cartas do vovô Arnaldo. Miguel nunca conheceu meu pai. Sabe dele por fotos, por histórias que conto, pelo nome que aparece numa moldura de prata na prateleira da sala. Mas mesmo assim ele franzou a testa com seriedade, como se entendesse o peso do que eu disse. As cartas que ele escreveu para você quando ficou doente? Eu havia contado essa história para ele uma vez. Ele tinha 5 anos na época e eu achei que ele não tinha prestado atenção. Sim, essas. Mas você pode pedir para a vovó Vera pagar outras cartas? Apertei o rosto dele entre as minhas mãos. Não dá, meu bem. Essas cartas eram únicas. Não existe outra igual em nenhum lugar do mundo. Ele ficou pensativo. Então ela fez uma coisa muito ruim sem querer. Fez. Você vai ficar com raiva dela para sempre? Olhei para aqueles olhos sérios de 7 anos que tentavam organizar o mundo numa lógica que fizesse sentido. Ainda não sei, eu disse, que era a resposta mais honesta que eu tinha. Dona Vera chegou 1 hora depois. Lucas havia ido buscá-la, porque ela não dirigia mais desde o ano passado. Quando ela entrou no apartamento, estava com os olhos vermelhos e um lenço na mão. Tinha chorando no carro, suponho. Ela era uma mulher de 68 anos que genuinamente nunca havia aprendido a fronteira entre ajudar e invadir, e eu sabia disso, havia sempre sabido, mas saber não tornava as coisas menos dolorosas. Fiquei em pé perto da janela da sala. Lucas ficou do meu lado, o que eu notei e para o qual eu fiz um pequeno agradecimento silencioso. Camila, ela começou. Eu não tinha ideia do que estava naquela caixa. Juro por Deus que se eu soubesse... A senhora entrou no meu escritório, dona Vera. Ela parou. A senhora entrou num cômodo que é o meu espaço de trabalho, reorganizou as minhas coisas segundo a lógica da senhora e descartou o que a senhora decidiu que era lixo, sem me perguntar, sem me avisar. Sem considerar por um segundo que talvez eu soubesse o que tinha em cada canto daquele quarto. Eu só queria ajudar, filha. Você trabalha tanto, eu sei que não tem tempo para... Para o quê? Para cuidar da minha própria casa? Minha voz não estava alta. Eu havia aprendido com os anos que voz baixa assusta mais do que voz alta.
A senhora acha que eu precisava de ajuda para organizar as minhas coisas? Eu achei que... A senhora não perguntou o que eu achava, dona Vera. Esse é o problema. A senhora nunca pergunta. A senhora decide. Lucas colocou a mão no meu ombro. Era um gesto pequeno, mas eu senti o peso dele. Mãe, ele disse, e a voz dele estava firme de um jeito que eu não ouvia há muito tempo. As cartas do pai da Camila estavam naquela caixa. Dona Vera apertou o lenço. Eu sei, filho. Ela me disse no telefone. Não, mãe, você não entendeu. Ele fez uma pausa. Camila perdeu o pai aos 23 anos. Aquelas cartas eram tudo que ela tinha da voz dele, do pensamento dele. Você jogou fora a voz do pai dela. A sala ficou em silêncio. Eu vi o momento em que Dona Vera entendeu de verdade. Não entendeu que havia cometido um erro, porque isso ela já sabia. Entendeu a dimensão do erro. Ela baixou o rosto, e os ombros dela tremeram de um jeito que eu reconheci como choro real. Não o choro de quem se sente injustiçado, mas o choro de quem finalmente enxerga o estrago que fez. Meu Deus, ela disse baixinho. Camila, meu Deus do céu. Miguel havia saído do quarto durante a conversa e estava parado na porta da sala, nos observando. Quando Dona Vera levantou o rosto molhado, ele a viu. Ela o viu. Por um segundo os dois ficaram se olhando. Vovó. Miguel disse com aquela voz direta de criança que não aprendeu ainda a embrulhar as verdades. Você jogou fora as cartas do bisavô Arnaldo. Eu sei, meu bem. A voz dela estava partida. Vovó errou muito. Você podia ter perguntado para a mamãe antes. Podia. Devia. Por que você não perguntou? Era a pergunta que eu mesma nunca havia conseguido fazer em 12 anos de convivência. A pergunta mais simples e mais essencial. Por quê? Por que entrar na casa de outra pessoa e reorganizar tudo segundo sua própria visão, sem perguntar se esse serviço era desejado, se aquelas coisas tinham significado, se talvez a bagunça aparente fosse na verdade um sistema que funcionava para quem vivia ali? Dona Vera olhou para o neto por um longo momento. Porque eu sempre achei que sabia o que era melhor, ela disse finalmente. E havia algo diferente nessa frase, algo que eu nunca tinha ouvido antes na voz dela. Vergonha. Não vergonha de ter sido pega fazendo algo errado. Vergonha de reconhecer um padrão. Sempre achei que quando eu via que algo podia ser melhorado, eu devia melhorar. E nunca parei para pensar que o que é melhor para mim pode não ser o que é melhor para você. A sala ficou quieta de novo. Lucas disse. Mãe, você precisava pedir permissão para entrar no escritório da Camila, para mexer nas coisas dela, para jogar qualquer coisa fora. Isso não era a sua casa. Oisai, List, não é a primeira vez que você ultrapassa um limite aqui dentro. Ela não contestou. Isso também foi novidade. Eu me aproximei e me sentei na poltrona em frente a ela. Olhei para aquela mulher de 68 anos que havia criado o homem com quem eu dividi minha cama por 12 anos, que havia tricotado um cobertor para Miguel quando ele nasceu, que todos os aniversários mandava um bolo que ela mesma fazia, mesmo quando eu dizia que não era necessário. Ela não era má. Nunca havia sido má. Era, de alguma forma, que eu não sabia nomear completamente, incapaz de entender onde ela terminava e onde eu começava. Aquelas cartas não existem mais, eu disse. Não tem como recuperar isso, Dona Vera. Não tem como ir numa loja e comprar de volta o que estava naquela caixa. Eu sei. A voz dela saía em fiapos, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. Eu também. Fiz uma pausa. Mas não vou carregar raiva para sempre. Não é assim que quero viver. Vi ela levantar os olhos para mim com uma expressão que era quase surpresa. O que eu quero é que a senhora entenda de verdade o que aconteceu. Não só que a senhora errou, mas por que errou, e que isso não volte a acontecer nunca mais. Não vai, ela disse. Eu juro. Um juramento não basta, Dona Vera. O que basta é a senhora aprender a perguntar antes de agir. Em qualquer coisa que envolva a minha casa, as coisas dos meus filhos, o meu espaço, qualquer coisa, por menor que pareça. Ela assentiu lentamente, e eu vi que ela estava realmente ouvindo, não só esperando a tempestade passar para continuar como sempre. Lucas então disse a coisa que eu precisava que ele dissesse. Ele se levantou, foi até a mesinha da entrada e voltou com a chave reserva que sua mãe havia devolvido ao sair na sexta. Estendeu a mão para ela. Mãe, a gente precisa da chave de volta.
Ela olhou para a chave na mão do filho, depois para mim, depois para a chave de novo. Lucas, não é punição, ele disse com calma. É um limite. Você pode vir aqui sempre que quiser, avisar antes, ser bem recebida. Mas ter a chave e poder entrar quando a gente não tá em casa, isso não funciona mais. Nunca funcionou direito. E agora a gente vê por quê. Ela pegou a chave. Ficou com ela na palma da mão por um momento, olhando para ela como se estivesse olhando para algo além da chave em si. Depois, a colocou na bolsa. Posso me despedir do Miguel antes de ir? Ela perguntou. Claro, eu disse. Ela chamou meu filho, que ainda estava parado na porta da sala, observando os adultos com aquele olhar avaliativo de criança que ainda acredita que as coisas devem fazer sentido. Ela se ajoelhou na frente dele, o que para uma mulher de 68 anos, com o joelho ruim que ela tinha, era um esforço considerável. Miguel, vovó errou muito hoje. Eu sei, ele disse. E vovó tá muito triste. Vi. Você me perdoa mesmo assim? Ele pensou com aquela seriedade toda. Depois disse, perdoo, mas você precisa aprender a perguntar antes, vovó. A mamãe sempre fala que a gente precisa perguntar antes de pegar a coisa dos outros. Ela abraçou ele e ficou um tempo assim, abraçada ao neto de 7 anos no meio da sala, enquanto Lucas e eu ficávamos em silêncio. Quando ela se levantou, os olhos dela encontraram os meus uma última vez. Camila, eu sei que não adianta muito agora, mas me desculpa, de verdade. Eram 12 anos de casamento. 12 anos de reorganizações não solicitadas e opiniões não pedidas e fronteiras ultrapassadas com as melhores intenções do mundo. E no meio de tudo isso, 17 cartas do meu pai jogadas num caminhão de lixo numa sexta à tarde. Eu ouço a senhora, eu disse. Era o máximo que eu tinha naquele momento. Ela entendeu. Lucas a levou embora. Quando ele voltou, Miguel já havia ido para o quarto brincar com os Lego. Lucas e eu ficamos sentados no sofá por um longo tempo sem falar. Lá fora, São Paulo continuava sendo São Paulo, com seu barulho constante e seus aviões e suas buzinas, completamente indiferente ao que havia se perdido dentro de um apartamento no 12º andar. Eu devia ter dito não quando ela pediu a chave, ele disse. Devia. Eu sei que isso não muda nada agora. Não muda. Ele ficou olhando para as mãos. Camila, eu passei 12 anos achando que era mais fácil ceder do que enfrentar, que se eu deixasse ela fazer as coisas dela, a paz durava mais. Mas a paz que durava era a paz dela, não a nossa. Eu não disse nada porque ele estava certo, e às vezes, quando alguém está completamente certo, a coisa mais honesta que se pode fazer é deixar o silêncio confirmar. Isso não acontece mais, ele disse. Não do jeito que eu me comportei até agora. Você e Miguel vêm primeiro. E os limites que a gente coloca aqui dentro são os limites que valem, não os que são convenientes para minha mãe. Obrigada por ter dito isso hoje na frente dela. Devia ter dito antes. Devia, mas disse hoje. Isso também conta. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, eu fiquei sentada no meu escritório reorganizado. Olhei para as prateleiras arrumadas de um jeito que não era meu, para os papéis empilhados na ordem errada, para a prateleira baixa vazia onde a caixa havia ficado por anos. Havia uma mancha mais clara no fundo da prateleira, um retângulo de madeira menos desbotado que o resto, onde a caixa protegia o verniz da luz. Passei o dedo por aquele retângulo. Meu pai havia se chamado Arnaldo, tinha mãos grandes e um riso fácil, e sabia o nome de todas as estrelas que conseguia enxergar do quintal da casa onde eu cresci. Na última carta que ele havia me escrito, 2 semanas antes de morrer, ele havia dito: Você vai ser uma mulher que sabe o que quer, minha filha. Isso vai incomodar algumas pessoas. Deixa incomodar. O mundo precisa de mulheres que sabem o que querem. Eu me lembrava dessa frase de cor. E de mais algumas frases, aquelas que eu havia lido tantas vezes que gravei sem querer. Mas havia partes das cartas que eu não lembrava, partes que eu havia deixado guardadas na caixa para reler nos dias mais difíceis, como se ter aquelas palavras ali disponíveis fosse um tipo de seguro contra o desamparo. Essas partes eu havia perdido. Fiquei com isso por um tempo, a perda real das palavras que eu não sabia de cor. Depois peguei um caderno que estava na gaveta, um caderno novo que eu usava para anotações de trabalho,
e escrevi no topo da primeira página, o que eu lembro do meu pai. E comecei a escrever. Não as cartas, porque essas eu não tinha como recuperar, mas as memórias. A voz dele. O jeito que ele segurava o volante com os 2 polegares para cima quando estava de bom humor. O cheiro de café que precedia cada manhã na casa da minha infância. As frases que eu ainda carregava de cor, as histórias que ele contava, os conselhos que ele dava sem nunca chamar de conselho. Escrevi por quase 2 horas. No fim, o caderno não substituía as cartas. Nada ia substituir as cartas. Mas havia alguma coisa naquele ato de escrever que era diferente da dor paralisante que eu havia sentido ao descobrir a caixa vazia. Era uma dor que se movia, que transformava, que fazia alguma coisa com o que havia perdido. Na semana seguinte chamei um chaveiro, troquei a fechadura principal e a fechadura do escritório. Não disse nada para Dona Vera sobre a fechadura do escritório especificamente, mas ela soube, porque Lucas contou, e ela não disse nada. Talvez porque entendesse que aquele era o cômodo onde a coisa mais irreparável havia acontecido. Talvez porque estivesse aprendendo, devagar, que entender é diferente de concordar, e que respeitar o espaço de alguém não exige que você ache que a pessoa está certa, exige apenas que você reconheça que o espaço é dela. 3 semanas depois, Dona Vera nos visitou num domingo. Ela havia avisado com 2 dias de antecedência, o que era novidade. Trouxe um bolo de laranja que era o preferido de Miguel e uma revista de decoração que ela havia cortado para mostrar para mim, acho que por associação inconsciente com o que havia feito no escritório, mas que ela rapidamente recolheu quando percebeu e disse: "Esquece, foi bobagem minha." Ficamos na sala conversando enquanto Miguel comia o bolo e nos olhava alternadamente, calibrando a atmosfera com aquele radar de criança que nunca desliga. Numa hora que eu e Dona Vera estávamos sozinhas na cozinha, enquanto eu aquecia a água para o café, ela me disse, sem olhar para mim, mexendo numa das xícaras na bancada: "Eu pensei muito sobre o que você disse, sobre eu decidir em vez de perguntar." Fez uma pausa. Minha mãe era assim. Ela decidia tudo por todo mundo e a gente achou que era amor porque era o único amor que ela sabia dar. Acho que aprendi errado. Eu ouvi isso e não disse nada por um momento. "Dá para aprender diferente", eu disse depois. "Com 68 anos?" "Com qualquer idade." Ela me olhou de lado. Havia algo naquele olhar que era diferente dos olhares que ela me dava havia 12 anos, algo que era mais parecido com respeito do que com tolerância. "Você é uma mulher difícil, Camila." "En tout l'avant." O meu filho precisava de uma mulher difícil. Não era um elogio exatamente, mas era mais do que ela havia me dado em 12 anos, então eu aceitei. Faz 4 meses desde aquele domingo de volta de Campinas. Dona Vera nunca mais entrou na minha casa sem avisar, nunca mais reorganizou nada sem perguntar. Uma vez ela estava ajudando a guardar a louça depois do jantar e parou no meio do processo para dizer: "Onde você quer que eu coloque esses pratos?" Como se aquela pergunta simples fosse um exercício que ela estava praticando. E de certo modo era. As cartas do meu pai não voltaram. Nunca vão voltar. Há uma perda que eu carrego que tem o formato exato daquela caixa de sapatos forrada de fita marrom e acho que sempre vou carregar. Mas o caderno onde comecei a escrever as memórias dele está quase na metade agora. Miguel às vezes senta do meu lado quando estou escrevendo e me pede para contar sobre o bisavô que ele não conheceu, e eu conto. Conto sobre as estrelas e o café e as mãos grandes e o riso fácil. Conto sobre o homem que escreveu para a filha quando não conseguia mais falar, porque queria que ela soubesse o que ele pensava antes que o pensamento fosse embora junto com ele. "Vovô Arnaldo era legal?" Miguel me perguntou uma vez. "Era o melhor", eu disse. "Você sente saudade dele todo dia?" "Todo dia." "Então ele ainda está aqui de algum jeito." Eu olhei para aquele menino de 7 anos que havia dito, com a simplicidade absoluta de quem ainda não aprendeu que as coisas complicadas precisam de palavras complicadas, exatamente o que eu precisava ouvir. "Tá", eu disse. "De algum jeito, tá." O que eu aprendi com tudo isso não cabe numa frase só. Aprendi que há pessoas que invadem por amor, e que isso não torna a invasão menos invasão. Aprendi que dizer não é um ato de respeito, não de hostilidade, e que quem se ofende com o não estava tratando o seu espaço como extensão do deles.
Aprendi que um marido que finalmente escolhe o certo, mesmo que tarde, ainda escolheu o certo, e que isso precisa ser reconhecido, sem ser celebrado em excesso. Aprendi que algumas perdas não têm conserto, têm apenas sobrevivência e transformação. E aprendi, acima de tudo, que o que fazemos com o que nos resta vale mais do que a lamentação pelo que foi. Meu pai me disse algo parecido numa das cartas que ainda sei de cor. E enquanto eu puder me lembrar das palavras dele, mesmo que não possa mais relê-las, alguma parte daquelas cartas ainda existe. Em mim. Em Miguel. Em cada história que contamos sobre um homem de mãos grandes que sabia o nome das estrelas, isso ninguém joga fora. Eu tinha 40 anos quando entendi que tinha passado uma década inteira sendo grata por uma gentileza que nunca existiu. Não foi uma briga que me fez entender isso. Não foi uma cena dramática, não foram gritos no corredor nem portas batendo com força. Foi uma tarde de quarta-feira comum, daquelas que não tem nada de especial no começo. Eu tinha chegado do trabalho depois de um plantão de 12 horas. Entrei na cozinha do apartamento onde eu morava há 10 anos e encontrei minha cunhada sentada na bancada, comendo uma fruta, com a expressão de quem está no lugar mais natural do mundo. Ela nem levantou os olhos quando eu entrei. Cláudia, eu precisei usar o seu azeite porque o meu acabou. Já repus. Disse isso com o tom de quem informa, não de quem pede desculpa. Não havia desconforto nenhum. Só um fato, jogado no ar como quem joga um papel amassado na lixeira. Eu coloquei a bolsa na cadeira, lavei as mãos, abri a geladeira. Tudo bem, eu disse. E era tudo bem mesmo, porque naquele momento eu já sabia exatamente o que ia acontecer. Eu já tinha o plano, já tinha o endereço, já tinha a chave. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque essa história não começa naquela cozinha. Ela começa 10 anos antes, quando eu era uma mulher de 30 anos, que achava que amor era suficiente para construir qualquer coisa, inclusive um lar dentro da casa de outra pessoa. Quando conheci meu marido, ele tinha 34 anos. Trabalhava como analista de sistemas numa empresa de tecnologia em Belo Horizonte e morava num apartamento no 5º andar de um prédio que pertencia à família dele. O prédio inteiro. Eram 6 andares, e cada andar tinha sido distribuído entre os filhos quando o avô dele faleceu. Meu marido ficou com o 5º, a irmã dele ficou com o 3º. Os outros andares eram alugados para fora. Ele me contou isso logo no começo do namoro, com uma naturalidade que eu confundi com simplicidade. Era um homem de família, me disse. Uma família unida, me disse. O prédio era o símbolo disso, uma herança que eles tinham preservado juntos. Eu achei lindo. Juro que achei. Nos primeiros meses de relacionamento, minha cunhada era atenciosa. Me mandava mensagem perguntando se eu ia ao almoço de domingo. Me incluía nas conversas de família como se eu já fizesse parte. Uma vez me deu de presente um livro que ela sabia que eu queria ler, disse que tinha visto numa livraria e lembrado de mim. Eu guardei esse livro por anos. Achava que ele representava alguma coisa. Quando casamos, a decisão de morar no apartamento do 5º andar foi apresentada como óbvia. Fica lá em cima esperando vocês, meu marido disse. Seria um desperdício alugar enquanto a gente não compra o que a gente quer. Fazia sentido. Eu era enfermeira num hospital público. Ele tinha um salário bom, mas não extraordinário. Juntar dinheiro antes de comprar algo maior parecia responsável. O que eu não avaliei direito era o que significava morar no mesmo prédio que minha cunhada, separados apenas por 2 andares e um elevador. Nos primeiros meses, ela subia quase todo dia. Às vezes com uma desculpa concreta, uma panela que precisava pegar, um pacote que tinha chegado para ela no nosso andar por engano, uma informação sobre o condomínio. Outras vezes, sem desculpa nenhuma, só batia, entrava, ficava um tempo e ia embora. Meu marido achava normal. É a gente, Cláudia. A gente é assim. Eu tentei gostar daquilo. Tentei encarar como família. Mas família tem limite. Ou deveria ter. Com o tempo, a presença dela foi ganhando uma qualidade diferente. Ela começou a opinar sobre a decoração do apartamento, que ela achava sem personalidade. Sobre a forma como eu organizava a despensa, que ela reorganizava quando vinha pegar alguma coisa emprestada. Sobre o meu trabalho, que ela chamava de pesado demais para quem quer ter qualidade de vida. Sobre o nosso fim de semana, que ela sentia falta de nos ver mais. Sobre mim.
Uma vez eu tinha comprado uma luminária nova para a sala, algo que eu tinha escolhido com cuidado, que combinava com o tapete que eu tinha trazido da casa da minha mãe quando ela se mudou para um apartamento menor. Quando minha cunhada subiu naquele fim de semana, parou na entrada da sala, olhou para a luminária e disse: "Mas ficou estranha aqui. Esse espaço pede algo mais limpo, mais minimalista. Essa luminária é pesada demais para o ambiente." Meu marido olhou para a luminária, depois para ela, depois para mim. Eu também acho um pouco carregado, ele disse. Guardei a luminária no armário do quarto. Guardei também alguma coisa dentro do peito, uma mágoa pequena, do tamanho de um caroço, que eu não reconheci na hora como o início de uma coleção. Os anos foram passando, eu cresci na carreira, me especializei em terapia intensiva, fui promovida a coordenadora de enfermagem no hospital, o meu salário foi subindo. E eu, que tinha aprendido desde cedo com a minha mãe que mulher precisa ter a sua própria reserva, fui guardando. Todo mês, depois de pagar a minha parte das contas do apartamento, eu separava uma quantia que ia direto para uma conta de investimentos que só eu acessava. Meu marido sabia que eu poupava, mas nunca perguntou quanto. E eu nunca contei. Não era segredo exatamente. Era uma privacidade que eu tinha preservado sem pensar muito no motivo, como se alguma parte de mim soubesse, antes da minha cabeça saber, que aquele dinheiro um dia ia precisar ser completamente meu. No 5º ano de casamento, minha cunhada saiu de um relacionamento longo. O namorado foi embora, e ela ficou, como ela mesma dizia, se reorganizando. Esse processo de reorganização durou 5 anos, e incluiu uma presença cada vez maior na nossa vida. Ela subia para jantar quase toda semana, ficava nos fins de semana assistindo série com a gente como se morasse no apartamento, usava a nossa máquina de lavar quando a dela estava ocupada. Deixava coisas aqui, uma jaqueta num domingo, um carregador numa quinta, um conjunto de taças que ficam melhor na sua bancada. Eu falava com o meu marido sobre isso, com cuidado, sem atacar, escolhendo as palavras. Eu preciso que a gente tenha um espaço mais nosso. Ela está aqui quase todo dia. E ele ouvia, concordava com a cabeça, dizia que ia conversar com ela. Nunca conversou, ou conversou de um jeito que não mudou nada, porque na semana seguinte ela estava de volta, com uma garrafa de vinho e um sorriso, e meu marido abria a porta como se fosse a coisa mais natural do mundo. No 7º ano aconteceu algo que eu demorei para entender completamente. O prédio precisava de uma reforma na fachada. Os condôminos tinham se reunido, que nesse caso eram basicamente eles dois, mais os inquilinos dos outros andares. Meu marido me contou que tinha sido decidido fazer a reforma em parcelas, cada proprietário contribuindo com um valor ao longo de 6 meses. Quanto? Eu perguntei. Ele me disse o número. Era alto, mas administrável. Você quer que a gente divida? Eu perguntei. Se você puder ajudar, seria ótimo, ele disse. Eu ajudei. Contribuí durante 6 meses, minha metade do valor combinado. Não questionei. Era o prédio onde a gente morava. Parecia justo. O que eu não sabia e só fui descobrir muito mais tarde era que minha cunhada tinha pedido que o irmão cobrisse a parte dela também. Que ela estava com dificuldades financeiras naquele período por causa da separação e tinha pedido um empréstimo ao irmão. Um empréstimo que nunca foi formalizado, nunca teve prazo de pagamento, e que na prática tinha saído, em boa parte, do dinheiro que eu tinha contribuído achando que era para a reforma do lugar onde eu morava. Mas eu não sabia disso ainda. Aprendi a calar, aprendi a adaptar, aprendi que em certos lugares, certas perguntas não são bem-vindas. No 8º ano, numa tarde de sábado, vieram amigos deles para um churrasco no terraço do prédio. Eu estava lá, claro. Ajudei a organizar. Comprei parte da comida, passei a tarde servindo e conversando. Em algum momento, uma das amigas deles me perguntou como era morar no prédio da família. Antes que eu respondesse, minha cunhada respondeu por mim. É ótimo, né? A gente cuida um do outro. É uma estrutura que ela não teria facilidade de montar sozinha. Sendo da área da saúde, você sabe como é. Salário público não estica muito. Houve um silêncio de 2 segundos. Eu sorri. Um sorriso pequeno, controlado, que ninguém entendeu como o que era. Depois garfei um pedaço de carne e mastiguei devagar.
Naquela noite, depois que todos foram embora e meu marido adormeceu, eu abri o aplicativo do banco no celular e olhei para o saldo da minha conta de investimentos. Era um número que me surpreendeu. Mesmo sendo eu quem tinha construído ele, real por real, mês por mês, durante anos, eu tinha sido disciplinada de um jeito que eu mesma não tinha dimensionado. Fechei o aplicativo sem fazer nada. Não disse nada para ninguém. Mas alguma coisa tinha se movido dentro de mim naquela noite, e eu não consegui mais fingir que não tinha se movido. No 9º ano, comecei a pesquisar imóveis. Sem pressa, sem urgência, como quem pesquisa por hábito profissional. Eu entendia de organização, de planejamento, de gestão de recursos. Tinha passado anos aprendendo a administrar equipes, orçamentos, pressão. Eu sabia avaliar risco. Pesquisei em Belo Horizonte primeiro, nos bairros que eu conhecia bem, depois fui ampliando. Fui a algumas visitas nos fins de semana, sempre contando para meu marido que estava indo à casa de uma colega do hospital ou que tinha um curso. Não era exatamente mentira. Era uma omissão estratégica, do tipo que você faz quando ainda não tem certeza do que vai decidir e não quer criar uma conversa antes de ter clareza. Foi numa visita de uma quinta-feira à tarde, no meu dia de folga, que eu encontrei o imóvel. Era uma casa em Contagem, cidade da Grande BH, num bairro residencial tranquilo com boa infraestrutura. Térrea, com 3 quartos, sala ampla, quintal coberto nos fundos e uma edícula separada nos fundos, com entrada independente pela rua lateral. A corretora me explicou com entusiasmo. Essa edícula tem um banheiro completo, sala e kitnet. Ela aluga fácil por R$ 2.500, R$ 3.000 dependendo da reforma. Tem demanda constante aqui por causa da faculdade e do hospital regional a 15 minutos. Eu ouvi com atenção. Fiz as contas mentalmente enquanto ela falava. O valor total do imóvel estava dentro do que eu tinha guardado, com margem para reforma e reserva de emergência. Pedi o prazo para pensar. Precisei de 1 semana. Não foi uma decisão emocional, foi uma planilha. Eu sou enfermeira, mas penso em protocolos e em números. A edícula alugada cobriria a maior parte das minhas despesas mensais. O imóvel se pagaria ao longo dos anos e ainda me geraria estabilidade pelo resto da vida. As contas fechavam com clareza e sobrava. Assinei o contrato numa segunda-feira de manhã, antes do plantão. Saí do cartório. Entrei no hospital com a pasta de documentos na mochila, tomei um café rápido na copa e subi para a UTI, onde minha equipe estava me esperando. Passei o dia inteiro sabendo que debaixo da minha bancada tinha um envelope com a escritura do primeiro imóvel que era completamente meu. Só meu. Com o meu nome e mais ninguém. Não contei para o meu marido, ainda não. Havia uma parte de mim que ainda queria tentar. Uma parte que acreditava que talvez, com uma conversa honesta, com o imóvel como argumento concreto, a gente pudesse finalmente sair do prédio da família e construir algo que fosse só nosso. Um espaço onde as minhas coisas não sumissem do lugar, onde as minhas decisões não fossem comentadas, onde eu não fosse descrita para desconhecidos como alguém que precisava de uma estrutura que não teria sozinha. Voltei para casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. Minha cunhada estava no apartamento, sentada no sofá com meu marido, os dois assistindo a um programa que eu nem conhecia. Ela tinha trazido salgados. Havia uma caixa aberta na mesa de centro. Cláudia, chega aí, a gente estava te esperando. Eu me sentei. Comi um salgado. Assisti ao programa por 40 minutos. Na semana seguinte aconteceu a cena do azeite. Ela entrou, usou o meu azeite, informou como quem informa, foi embora. E naquela noite, depois que a casa ficou quieta, eu fui até onde meu marido estava lendo no quarto, sentei na beira da cama e disse com calma: "Você sabe que sua irmã entra aqui quase todo dia? Usa nossas coisas, opina nas nossas decisões, estava aqui ontem, anteontem e na quinta passada?" Ele baixou o livro, me olhou. "Ela está passando por um momento difícil, Cláudia. Você sabe disso. Ela está passando por um momento difícil há 5 anos. Família é assim, a gente está junto." Respirei fundo antes de continuar. "Eu preciso te perguntar uma coisa. Aquela reforma da fachada, 3 anos atrás, eu contribuí com minha metade durante 6 meses. Você usou esse dinheiro para cobrir a parte dela também?" O silêncio que veio depois disse mais do que qualquer resposta. Ele colocou o livro de lado,
Esfregou o olho. Fez aquela pausa de quem está calculando qual versão vai gerar menos conflito. Foi um empréstimo. Ela estava numa situação complicada. Eu ia te contar, mas passou. Passou 3 anos. Cláudia, eu. Você usou a minha contribuição para cobrir a cota dela no prédio que é dela, sem me perguntar, sem me contar, e depois de 3 anos ainda não tinha achado o momento de mencionar. Ele ficou quieto. Quanto mais tem? Eu perguntei. Quantas outras vezes você usou o dinheiro do casal para cobrir alguma coisa dela sem me falar? A resposta veio devagar, fragmentada, com o tom de quem está administrando uma revelação em parcelas, testando o quanto pode dizer antes de eu reagir. Havia o IPTU de um dos apartamentos alugados que tinha atrasado e ele tinha adiantado. Havia uma pequena dívida de condomínio que ela tinha acumulado e que ele tinha quitado para não gerar conflito no prédio. Havia uma viagem que ela tinha feito no ano anterior, uma viagem que ela ia pagar de volta, que ainda não tinha pago. Nenhum desses movimentos tinha sido discutido comigo. Nenhum tinha passado pela minha aprovação. Todos tinham saído de uma conta que os dois considerávamos conjunta, que os dois alimentávamos com o nosso trabalho. Fiquei olhando para ele por uns 4 segundos. Durante quantos anos eu paguei minha parte de todas as contas desse apartamento? Eu perguntei. 10 anos. E nesse tempo, enquanto eu achava que a gente estava construindo algo junto, o dinheiro do casal estava sendo gerenciado de um jeito que eu não tinha acesso nem conhecimento. Não é bem assim. Como é então? Ele não respondeu. Pegou o livro de volta. Não para ler, só para ter algo nas mãos. E eu entendi naquele momento, com uma clareza que não doeu como eu esperava que doesse, que não havia arquitetura para consertar ali. Não era a cunhada, ela era apenas o sintoma. O problema era a estrutura inteira daquele casamento, construído sobre uma base onde eu sempre tinha sido uma colaboradora sem voto, uma parceira sem voz, um nome no contrato de casamento, mas não nos contratos que importavam. Saí do quarto, fui para a sala, sentei no sofá no escuro por um tempo que não sei medir. Não chorei. Raiva é imprecisa. Choro é impreciso. Eu sou coordenadora de UTI. Eu sei que as decisões que importam se tomam com a cabeça fria. Comecei a planejar. Liguei no dia seguinte para uma arquiteta que uma colega do hospital tinha usado numa reforma. Precisava de uma avaliação do que era necessário na edícula e em algumas partes da casa para tornar o imóvel habitável e a edícula alugável o mais rápido possível. Marcamos visita para o fim de semana. Liguei também para uma advogada especialista em direito de família. Queria entender com exatidão o que era meu, o que era comum, o que eu precisava proteger antes de qualquer movimento mais definitivo. A conversa durou 1h30 e me deixou com o mapa completo do terreno. Algumas coisas me surpreenderam, mas nenhuma me derrubou. Eu sabia fazer conta, eu sabia onde eu estava. Durante as semanas seguintes, mantive a minha rotina com uma normalidade que exigiu esforço no começo e foi ficando mais fácil conforme o plano ia tomando forma. Acordava, tomava café, ia para o hospital, voltava, jantava, dormia. Minha cunhada continuou subindo, meu marido continuou abrindo a porta. Eu continuava sorrindo com o sorriso que nenhum dos dois entendia. A reforma da casa avançou nas minhas folgas e nos dias em que eu fingia ter compromisso de trabalho. A arquiteta era eficiente e discreta. A edícula recebeu pintura nova, o banheiro foi atualizado, a kitchenette ganhou uma pia nova e um piso novo. A casa principal precisava de pouca coisa. Uma mão de tinta em 2 cômodos, um reparo hidráulico no banheiro do fundo, a cozinha com alguns ajustes pontuais. Em paralelo, fui tirando as minhas coisas do apartamento aos poucos. Não de uma vez, não de forma que chamasse atenção. Toda semana levava uma sacola para o meu carro quando saía para o trabalho. Documentos primeiro, depois itens sentimentais, depois roupas de fora de temporada, depois aos poucos o restante. Meu marido não percebeu. Ou percebeu e preferiu não perguntar. Nunca vou saber com certeza. Uma sexta-feira à tarde, a arquiteta me mandou mensagem. Pronto, pode entrar quando quiser. Fui lá naquele mesmo dia depois do plantão. Estacionei na rua lateral, entrei pelo portão principal, caminhei pelo quintal. A tarde estava acabando, e a luz entrava diagonal pelo quintal coberto. Abri a porta da casa com a minha chave, andei por cada cômodo.
O cheiro era de tinta nova e de silêncio limpo. Fui até a janela da sala e fiquei parada por um tempo olhando para o quintal. Chorei um pouco. Não de tristeza. De uma coisa que levou um tempo para eu identificar como alívio. Voltei para o apartamento naquela noite. Jantamos os três. Minha cunhada tinha ficado para o jantar. Ela falou sobre uma viagem que estava planejando. Meu marido perguntou detalhes. Eu servi o meu prato. Comi, lavei o meu copo quando terminei. No sábado seguinte, o caminhão chegou às 8 da manhã. Eu tinha contratado uma empresa de mudança pequena, indicada por uma colega. Combinamos tudo por mensagem nas semanas anteriores. Eles sabiam exatamente o que levar. Eu tinha feito uma lista detalhada com descrições e localizações de cada item. Os móveis do quarto que eu tinha comprado e que tinham nota fiscal no meu nome, os eletrodomésticos que eu tinha adquirido ao longo do casamento, os utensílios de cozinha, a minha estante de livros, as plantas que eu tinha cuidado por anos no parapeito da janela, a luminária que eu tinha guardado no armário há 5 anos esperando um lugar onde ela pudesse ficar. Meu marido tinha saído cedo, como fazia toda semana para jogar futebol com os amigos. Minha cunhada normalmente subia nos sábados depois das 10. Às 9h30, quando o caminhão estava quase carregado, ouvi o elevador. Ela entrou pela porta que eu tinha deixado aberta para facilitar a passagem dos rapazes com as caixas, ficou parada na entrada da sala, olhou para o apartamento quase vazio, olhou para os rapazes carregando a última poltrona, olhou para mim. O que está acontecendo aqui? Estou indo embora, eu disse. Simples, sem drama, sem elevação de voz. Indo embora para onde? O que você fez? Você não podia simplesmente... Ela parou. Olhou de novo para o espaço, para as marcas na parede onde os quadros tinham ficado, para o parapeito da janela sem plantas. Você vendeu as coisas? Não vendi. Levei. São minhas. Ela pegou o telefone. Ligou para o meu marido. Eu ouvi ela explicando, a voz subindo de tom conforme a realidade foi ficando mais clara para ela. Os rapazes terminaram de carregar. Eu fiz uma última volta pelo apartamento. O quarto estava quase vazio. O que tinha ficado eram as peças que eram do apartamento desde antes. Uma cômoda antiga que tinha vindo com o imóvel, a estrutura da cama que nunca foi minha, as marcas na parede. Desci a escada com a minha bolsa no ombro. Ela estava na porta com o telefone ainda na mão. Cláudia, você não pode fazer isso assim. A gente precisa conversar. Você não pode simplesmente sair sem explicar nada. Eu parei na porta, me virei. Durante 10 anos eu paguei a minha parte de todas as contas desse apartamento. Todo mês, sem faltar. Você não sabia disso. Eu sei, mas eu sei. E nesse tempo, dinheiro que eu achava que estava sendo usado para o nosso futuro foi sendo usado de outras formas, sem que eu soubesse, sem que me perguntassem. Pausei. Não estou saindo porque estou com raiva. Estou saindo porque tenho para onde ir. Tenho a minha casa. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mas o apartamento fica vazio assim. O apartamento é seu e do seu irmão. Vocês saberão o que fazer com ele. Saí. Fechei o portão, entrei no meu carro e segui o caminhão. Meu marido ligou 20 minutos depois. Eu estava no meio da entrada dos móveis no quarto, quando decidi atender. Cláudia, o que aconteceu? Minha irmã me ligou desesperada. Cadê você? O apartamento está... Estou na minha casa. Silêncio. Que casa? Você comprou um apartamento sem me contar? Uma casa, térrea, com edícula, em Contagem. Fiz a escritura há algumas semanas. O silêncio dessa vez durou mais. Com que dinheiro? Você tinha esse dinheiro? Por que você não me contou? Respirei fundo antes de responder. Eu tinha ensaiado essa conversa várias vezes, não para manipular, mas para ter clareza, para não perder a serenidade que eu tinha construído com tanto cuidado até aquele ponto. Durante 10 anos eu depositei todo mês a minha contribuição para as contas do nosso apartamento. Você usou esse dinheiro, em parte, para cobrir dívidas da sua irmã sem me perguntar. Eu descobri isso quando perguntei diretamente. O dinheiro que eu guardei foi o meu salário acima das minhas contribuições. Era meu. Sempre foi meu. Cláudia, a gente precisava ter conversado sobre isso. Uma decisão assim. Eu tentei conversar. Várias vezes. Sobre o espaço, sobre os limites, sobre o que estava acontecendo com o nosso dinheiro.
As conversas não chegavam a lugar nenhum. Isso não justifica você sair assim sem avisar. Eu recomendo que você contrate um advogado para a parte legal do processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. Os rapazes estavam terminando de posicionar os últimos móveis. Eu paguei, agradeci, fechei o portão atrás deles. Voltei para dentro. Andei pelos cômodos que agora tinham as minhas coisas nos lugares certos. A luminária estava na sala. As plantas estavam no parapeito da janela da cozinha, que tinha uma luz boa naquele horário. A estante de livros estava no quarto, ainda com algumas caixas por desembalar, mas estava lá. Sentei no chão da sala com as costas encostadas no sofá. Tomei um copo de água. O silêncio da casa era de um tipo que eu não reconheci de imediato. Precisei de alguns minutos para entender o que era diferente nele. Era um silêncio que não estava esperando nada. Não estava esperando o som do elevador. Não estava esperando a porta abrir. Não estava em tensão. Era um silêncio que não precisava ser gerenciado. Era o silêncio de um lugar que era meu. Nos meses seguintes, as coisas foram se reorganizando com uma clareza quase matemática. A edícula foi alugada em menos de um mês para uma fisioterapeuta recém-formada que precisava de um espaço para atender até fechar o próprio consultório. O valor do aluguel cobria uma parte significativa das minhas despesas mensais. Eu continuava trabalhando, continuava guardando, mas agora o que eu construía não tinha ambiguidade sobre de quem era. O processo de separação foi tocado pelos advogados. Meu marido tentou algumas vezes uma conversa que eu recebi com educação e encaminhei para a advogada. Não havia raiva da minha parte, mas não havia mais espaço para negociação sobre o que já estava decidido. Minha cunhada me mandou uma mensagem 3 semanas depois. Não sei como conseguiu o meu novo número, provavelmente pelo irmão. A mensagem dizia que ela achava que eu tinha exagerado na reação, que as coisas entre ela e o irmão eram assuntos da família deles, que eu deveria ter conversado antes de tomar uma atitude tão drástica. Li a mensagem, li 2 vezes. Não respondi. Não porque eu estivesse com raiva, mas porque algumas conversas chegam tarde demais para fazer qualquer diferença, e gastar energia respondendo seria usar mal um recurso que eu aprendi a valorizar. O que ficou de tudo aquilo não foi mágoa. Mágoa é uma coisa que a gente carrega e que pesa. O que ficou foi aprendizado, o tipo limpo, que você guarda não como ferida, mas como ferramenta. Aprendi que generosidade sem consciência vira invisibilidade, que você pode contribuir com tudo que tem, com tempo, com dinheiro, com paciência, com anos da sua vida, e ainda assim ser descrita para desconhecidos como alguém que precisa de uma estrutura que não teria sozinha, como se aquilo que você construiu com as próprias mãos não contasse porque não estava no nome de um imóvel que não era seu. Aprendi que independência financeira não é arrogância, não é desconfiança, não é falta de amor. É a diferença entre ter uma cadeira na mesa, onde as decisões são tomadas, e ser o assunto das conversas sem que ninguém te pergunte nada. Por anos eu morei num apartamento onde eu não tinha nome na escritura, não tinha voto nas decisões que afetavam a minha vida, não tinha um cômodo que fosse inteiramente meu sem a possibilidade de alguém entrar, reorganizar, comentar, opinar, e eu fiquei. Fiquei porque amava, fiquei porque tinha esperança, fiquei porque a gente se acostuma com o peso de uma situação até o ponto em que não consegue mais sentir quanto pesa. Para quem me pergunta por que levei tanto tempo, eu entendo a pergunta. Eu também me perguntei isso várias vezes, sentada naquele apartamento tentando entender o que me prendia. A resposta honesta é que quando você está dentro de uma situação que foi se construindo devagar, detalhe por detalhe, episódio por episódio, você não acorda uma manhã e reconhece de repente tudo o que foi acontecendo. Você se adapta. Você racionaliza. Você acha que a próxima conversa vai mudar alguma coisa? E um dia você olha para o número na tela do banco, olha para a luminária guardada no armário há 5 anos e percebe que as 2 coisas estão te dizendo a mesma coisa há muito tempo, que você tem os recursos, você tem a capacidade, você tem o que precisa. O único endereço que falta é o seu. Quando sai, levei o que eu tinha construído, os móveis que eram meus, os documentos, as plantas, os livros, os anos de disciplina que eu tinha transformado em alicerce. Deixei para trás o que nunca tinha sido meu para começar.
E não foi um ato de raiva. Foi um ato de reconhecimento, de me reconhecer. Hoje, quando eu chego do plantão e encosto o carro na garagem, quando caminho até a porta e pego a chave no bolso, eu paro um segundo antes de entrar. Virei hábito. É o segundo em que eu ouço, muito longe, uma voz dizendo que eu não teria conseguido isso sozinha. E sorrio. O mesmo sorriso de sempre. Pequeno, quieto, só que agora é dentro da minha casa. E a luminária está exatamente onde eu escolhi colocar.